Quem tem esse tipo de rotina não tá vivendo, tá só sobrevivendo. Rotinas abusivas, horas e mais horas preso no transporte público, essa sensação de que você não tá sendo produtivo o suficiente e ao mesmo tempo você simplesmente não consegue ir atrás de ser produtivo porque você tá esgotado, você tá exausto, você não aguenta mais todo dia acordar, passar horas preso no trânsito, trabalhar, voltar pra casa depois de mais horas preso no trânsito e aí simplesmente aquelas pouquíssimas horas é pra descansar e cuidar da sua vida pessoal e do lazer e a família. Você simplesmente não existe. É só essa rotina. Começar do deslocamento, que eu trabalhar 1 hora de distância do meu trabalho, turnos longos e rotina realmente cansativa no trabalho mesmo. Praticamente só tinha uma folga, 4 folgas por mês, né? Uma por semana, ou 5, dependia muito da escala. Então, não dava muito para ter lazer, eu descansava. Eu não consigo, porque tem os afazeres domésticos, sobrecarga dos afazeres com os filhos, deixar na escola, a rotina diária é muito complicada, né? A mãe nunca folga. Muita cobrança. A cobrança, meu horário estava todo estranho, eu chegava de 11 horas, saía de 8 horas da noite. Em 2019, foram registrados 171 casos da síndrome de burnout, enquanto em 2023 foram registrados 421. Segundo o INSS, esse foi o maior número nos últimos 10 anos. Esse aumento foi de cerca de 130%. Em 2022, o burnout foi considerado uma síndrome ocupacional pela OMS. Ela acontece em resultado de situações desgastantes no ambiente de trabalho. Atualmente, 30% dos trabalhadores brasileiros enfrentam a doença, segundo a ANAMT. A porcentagem faz o Brasil ter o segundo maior índice mundial da condição, atrás apenas do Japão, que tem um índice de 70%. Tem um autor chamado Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, ele diz a frase assim, que nós somos senhores e escravos da nossa liberdade. É isso, a nossa sociedade é isso, nós somos livres, só que nós somos senhores e escravos, por quê? Porque a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que dar conta, e isso já é uma pressão muito, né? Porque, muito grande, porque o burnout acontece porque existe uma pressão externa, existe, o trabalho, as coisas que vêm para cima, mas também existe uma cobrança interna, que se soma a outra cobrança. Então, no mundo de hoje, eu chamo nós estamos num mundo acelerado, em que a gente está num ritmo cada vez mais acelerado e a gente tem que dar conta. Faz com que qualquer pessoa adoeça. Eu digo que a nossa sociedade, ela é adoecedora. Você pode até não ter um burnout, porque você ama o que você faz, vamos dizer assim. Mas você pode ter um outro tipo de ansiedade, um tipo de depressão, ou adquirir alguma fobia, alguma coisa, por conta desse mundo acelerado, dessas questões sociais. Eu acho que o principal é isso, a gente viver num mundo cada vez mais acelerado, tendo que dar conta de tudo, né? Porque quando você não dá conta, você é estigmatizado como um fracasso, um fracassado. A terapia, né, a psicoterapia, ela pode ajudar muita coisa, né? Eu costumo dizer que quem faz terapia não deve fazer porque está com alguma síndrome ou está com alguma fobia, alguma depressão, não. Se a pessoa fizer terapia pelo autoconhecimento em si, ela já pode ser até uma prevenção, né? Quando a gente se conhece melhor, a gente lida melhor com as situações, né? Mas como pode ajudar no burnout? É isso, na sessão, né, a gente vai tentar trabalhar o aqui e agora do paciente, né, do cliente da gente, né, trabalhar o aqui e agora, o que ele está sentindo ali, deixando ele se expressar, né, fazendo provocações em que ele possa refletir mais sobre algum assunto ou outro, né, e principalmente tentar cuidar, né, saber e cuidar do histórico de vida dele, né? E aí, como eu estou te dizendo, ele identificando, tomando consciência de algumas coisas, ele pode ressignificar o seu modo de vida na atualidade, né? Então, você toma consciência das coisas, aí você pode ver que existem várias possibilidades. E muitas vezes a gente fica só 2 possibilidades, ou faço isso ou faço aquilo. Não, às vezes tem muitas possibilidades e a pessoa não consegue enxergar, e a gente pode ajudar essa pessoa a tentar enxergar e lidar melhor com tudo. Quando eu iniciei lá, eu fui muito boa no meu trabalho e fui promovida 2 vezes em menos de 1 ano.
A partir dessa segunda promoção, começaram as cobranças, mas não é uma cobrança normal, né? Eu estava no setor de vendas, então eu vendia um certo tanto e a meta era o dobro disso, né? E aí as metas tinham um nome muito ruim, na minha opinião, para a gente ter que lidar com aquilo todo dia. Era tragédia, terrível, e a gente ficava sempre naquele clima de que não estava conseguindo atingir nada, porque a meta principal era muito complicado de chegar. E foi surgindo um clima de alguém vai ser demitido do grupo, e nesse momento eu era chefe de família, principalmente no setor financeiro. Então eu não podia me permitir ser demitida, ficar sem emprego, nem que fosse por um mês. Então eu mudei de setor, mesmo sem gostar do setor, fui obrigada a ter que mudar de setor para me manter no emprego. E aí as coisas começaram a piorar muito. Eu já tinha meus problemas pessoais, mas com os problemas da empresa foi ficando difícil de conseguir lidar. Agora era mais só cobrança. Meu horário estava todo estranho, eu chegava de 11 horas, saía de 8 horas da noite e bem assim, ficava rodando nos supermercados à noite e quando eu terminava eu estava sempre no meio da rua. E era muito estranho esse modo de trabalhar e eu não estava mais suportando ir. Eu comecei a sentir algumas coisas que era acordar no meio da noite, me tremendo, porque eu tinha acabado de pensar em trabalhar. Alguma coisa ruim não, só no trabalho. E de manhã eu não queria mais ir, me segurava para não chorar. E passava de 3 semanas sem lavar o meu cabelo, porque eu não conseguia mais cuidar de mim mesma, nem da minha higiene pessoal. E a coisa começou a piorar quando eu percebi que estava muito, muito, muito pior. Foi quando eu comecei a chorar indo para o trabalho. Eu pilotava moto, então era muito perigoso chorar pilotando. Mas eu não conseguia suportar, porque eu estava indo para o trabalho. E foi piorando, eu chorava de noite, chorava escondido para ninguém ver, não queria que ninguém soubesse. E aí foi piorando, eu comecei a chorar no próprio ambiente de trabalho, mas no banheiro. Eu saía, parava o que eu estava fazendo e ia no banheiro para poder chorar, limpava o rosto e voltava. Foi mesmo na época da Covid, então ninguém percebeu essa movimentação. Depois de um tempo assim, me segurando assim, 1, 2 semanas, eu já não conseguia mais parar de chorar. Voltei para casa chorando, cheguei em casa, estava chorando e a minha família ficou um pouco desesperada, né? Eu não tenho costume de chorar, então elas foram lá atrás. E eu falei que eu não queria mais trabalhar, não queria mais ir, não suportava mais e resolveram por mim, né? Mas eu também soube de pessoas do trabalho que tiveram que pedir demissão, tentar outras oportunidades porque não estavam mais suportando ficar naquele ambiente e pessoas também que já tentaram suicídio, porque também não estavam mais suportando, mas essa pessoa ainda continua trabalhando lá. E outras pessoas que simplesmente mudaram de setor, foram embora, esse ambiente que não era assim favorável para a nossa saúde mental. E como minha mãe resolveu tudo, né, por mim, aí eu fui pegar atestado, já comecei logo entrando no INSS, que o meu atestado era de 90 dias. E eu estou pelo INSS até hoje, renovando, marcando perícia. E depois que eu me afastei, né, eu comecei a gastar muito com medicamento, com ida a médico. Nunca tem assim no bairro que a gente mora, sempre é um bairro mais distante. E os meus gastos foram muito altos. Eu até hoje tomo muitos medicamentos, tomo 8 medicamentos por dia. E assim, eu tenho que dizer que não fui eu que fui atrás. A minha família que mexeu os pauzinhos por mim. Porque elas foram marcar, elas que foram fazer, tudo. Eu tenho uma coisa assim a dizer para as pessoas que sentem isso, sentem depressão, se sentem infeliz no trabalho. Eu sei que não é fácil chegar a dizer assim, se demita. Não é isso que eu vou dizer para vocês, que a gente sabe da responsabilidade, né?
mas converse. Converse com um profissional do RH, ou se não for do RH, um profissional de psicologia dentro da empresa e principalmente com a família. Deixe a família ver você chorar. Deixe a família saber os seus problemas, porque no dia que não faltar força para você, a família lhe dá força. Caso se identifique com as situações abordadas, procure ajuda. Para apoio psicológico gratuito, busque CAPS, Centros de Apoio Psicossocial, unidades de saúde do SUS, ONGs e organizações próximas, universidades e escola, ou disque 188 para entrar em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida.